Vida Vivida de hoje recebe um escritor, diretor e publicitário. Com mais de 63 anos de profissão, ele começou como contra-regra no cinema e hoje é diretor do núcleo da Rede Globo. Aqui conosco no nosso programa, Carlos Manga. Carlos, muito prazer em recebê-lo aqui. Muito prazer é meu. Manga, você trabalhou no cinema, na publicidade, depois foi para a TV. Teve uma que você mais gostou de trabalhar? Cinema, eu me apaixonei. Era um menino de 7, 8 anos e vi um filme, O Estranho Dr. Gogol. Era um camarada que botava as pessoas dentro da xícara, tupires, coisa que não é nada demais. Mas quando eu vi, eu fiquei assustadíssimo. Então, eu me apaixonei por aquela imagem, por aquilo. Aí fui ver um filme do Errol Flynn, Robin Hood, o homem que tirava dos ricos e dava para os pobres. Toda criança, naquela época, era um pouco voltada para a esquerda, né? Então aquilo me entusiasmou muito. E o comercial foi quando eu recebi um convite da Rosa Jonas, de uma produtora, que chama, nós queremos que você faça aqui um comercial imitando a Carmen Miranda com uma atriz. E é grande, é muito grande, é 1 minuto. De qual? 1 minuto? Ah, minha senhora, 1 minuto é quase a introdução da música. Isso é uma que o senhor não conhece, comercial. O senhor vem aqui que nós queremos muito que o senhor faça. Então eu, por curiosidade, fui, porque eu aprendi, fui ensinado pela Atlântida, que o diretor tem que saber tudo para poder ensinar. Então eu fui fazer comercial. Então, se você me pergunta qual que eu gostei mais, eu posso dizer que minha mãe foi a Atlântida. Depois fui batizado pelo comercial. E, enfim, tive o primeiro filho na televisão. Manga, então uma curiosidade, você chegou a fazer direito na faculdade e largou tudo para o cinema? Foi. Quando você tomou essa decisão, sua família te apoiou? Nem apoiou e nem foi contra. Eu falei com meu pai primeiro. Eu estava no Banco Boa Vista trabalhando e ia ser promovido, porque o gerente era muito amigo do meu pai. Então, quando ele me dá a notícia de papai, eu vou sair. Meu pai, como sair? Sabe o que é, pai? Eu quero fazer cinema. Agora você vê como o cinema era conhecido na época. Ele pergunta, o quê? Você vai ser lanterninha de cinema? Cinema só se fosse lanterninha, ou gerente, ou mais. Não, pai, vou fazer filme. E no Brasil pode fazer? Isso dá dinheiro, meu filho? Dá dinheiro, não sei. Mas que eu queria fazer, queria. E foi assim. Então conta um pouco pra gente como é que foi esse início aí da sua carreira no cinema. Eu fazia parte de um fã-clube. Naquela época tinha um fã-clube. Chamou Sinatra Farney Fã Clube. Então nós fazíamos reuniões, festas e tal, era uma coisa muito bonitinha, muito inocente, coisa difícil hoje em dia, difícil. Mas era só para cantar, para ouvir música. Nunca teve um namoro ali. Então ali eu conheci o Dick quando chegou, em 1947, se não me engano, para o Brasil. E aí eu, ao recebê-lo, eu conheci a família dele, com ele, o Sil Farney. E o Sil, então, me levou à Atlântida para eu conhecer o que era Atlântida, que foi o maior susto que eu tomei na minha vida. Porque a Atlântida, para mim, era um Selznick, Metro-Goldwyn-Mayer. Aí cheguei lá, o carro parou, eu olhei vi uma porta de garagem meio tombada. Aí o Sil desceu, é aqui, cheio de óleo no chão, tinha um caminhão quebrado. Eu digo, meu Deus do céu. Aí um barulho de máquina, serra, tá. Aí eu entrei, quando entrei, tinha um cara serrando uma porta, e ele chegou, pera, pera. O cara parou e disse, Manga, quero te apresentar aqui o Odson Macedo. Me segurei no chão, o Odson Macedo, o maior diretor que o Brasil tinha, um gênio de onde todas as chanchadas saíram. E eu digo, mas... Porque eu imaginava que eu ia entrar no escritório todo vermelho, com várias secretárias, mas 16, fazendo coreografia com as pernas cruzando. Era o que eu imaginava. Encontrar uma Hollywood brasileira? Não, foi isso que eu vi. E foi ali que eu aprendi
tudo sobre cinema. Foi ali que eu aprendi a simplicidade e a coisa mais importante que foi para mim, que eu aconselho a todos que queiram ser diretor, saber ser brasileiro. Fazer as coisas que o brasileiro entenda, sinta, seja, ria, chora. O brasileiro é muito sentimental. Então é sempre bom ter aquele jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Então, até os nomes, né? Vamos com calma, de vento em popa. Quer dizer, era coisa bem brasileira. E nós fazíamos com capricho, porque amávamos muito aquilo. Você começou como contra-regra. Conta pra gente como é que era o contra-regra. O Carlos contra-regra. Ficava eu perto do técnico da contra-regra. Era um homem que fumava charuto. Horrível o cheiro do charuto. Carioca, o nome dele. E ele ficava tomando nota do que precisava tomar, senhor Silvaninho, uma mesa, papapá. Aí pegava o caminhão. Ele pegava o caminhão e eu sentava do lado dele, como ajudante. Ia com ele. Aí chegava no lugar, ele pegava, dava um palpitinho, leva aquela escrivaninha ali, leva aquilo ali, ok, então. E assim. E eu, então, uma vez lá dentro, eu comecei a prestar atenção, tinha, assim, em cima do estúdio, era um corredor com uma porta. Eu sempre perguntei, o que é aquilo lá? Ah, um xarifado ali que guarda umas lâmpadas. E aí fiz tudo para conseguir aquele lugar. Consegui. Por quê? Porque eu ficava lá em cima, eu debruçava e ficava vendo a filmagem toda lá embaixo. Quando acabava, eu descia, pagava o almoço para o assistente, pegava um X, botava um X no chão, botava a câmera aqui, bota aquela lente que eles falam, 35, não sabe o que é? Botava 35, que eu olhava, fica de pé lá. Aí eu media quantos metros ele ficava da lente a 35. E assim eu fui aprendendo toda a força e o valor das lentes. E naquela época os diretores não sabiam bem isso. Então daí eu já aprendi a primeira lição. Vamos saber tudo para poder fazer um pouco. É um conselho que eu dou a todos. Então, Manga, a gente vai dar uma paradinha. E o Vida Vivida volta daqui a pouco com Carlos Manga contando sobre seu primeiro filme e a experiência na TV. Até lá! Vida Vivida está de volta com seu segundo bloco, conversando com o escritor, diretor e publicitário Carlos Manga. Carlos, você estava contando que você aprendeu sobre tudo, sobre lente, lá quando você começou com contra-regra. Durante 2 anos eu fiz isso. Aprendendo, depois passei a laboratório para ver como é que se revelava, como é que se copiava filme, como é que fazia, qual era aquele fenômeno de uma coisa transparente que ficava branca quando pegava a luz. Então, ali eu aprendi tudo. Quando eu voltei novamente para Atlântico, eu voltei como assistente de produção, mas assistente muito pequenininho, mas era assistente de produção. Então, com isso, eu podia acompanhar um pouco no estúdio, né? E os diretores faziam umas coisas, eu olhava e já tinha uma ideia de fazer diferente. Todo garoto é mascarado, né? Todo garoto é. Mas foi indo. Um belo dia, houve um problema numa emboscaria, se desentendeu com o diretor. E o Luiz Severino Ribeiro Júnior, a quem eu devo absolutamente tudo, minha vida profissional, inclusive o meu nome. Ele me chamou para ir na casa dele, eu tremia feito várias vezes. E ele dirigiu no carro e perguntou, qual é o seu nome, menino? Eu digo, uma voz até meio gay, sabe? Medo danado. José Carlos, Aranha Manga. Não, José não gosto. Carlos eu gosto. Aranha não pode. Você vai se chamar Carlos Manga. Se tivesse uma orquestra, eu tocava param, botava um tapete vermelho e estava inaugurado o Carlos Manga. Foi assim. E o primeiro filme, Manga? Conta pra gente. Dupla do Barulho. E como é que foi dirigir esse filme? Foi uma experiência maravilhosa. Eu fazia a cena, depois ia no banheiro, mas não era para chorar. De emoção, de tudo. Mas eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que eu demorava muito para explicar as coisas. Porque o meu treino de ritmo
Eu comprava uma revista, se não me engano, Filmelândia, e lia a história do filme. Fulano chega em Paris, e aí comprava cartolina preta e fazia os quadradinhos da tela, botava a Torre Eiffel, o que eu imaginava, né? O carrinho, aí do outro lado do carrinho, saltando um militar. Então eu fiz chamar para decupagem, sem saber que isso era uma decupagem. E aí é que eu ia ver o filme. Aí então eu comecei a reparar que eu usava muito mais quadrinhos do que o diretor usava. Quer dizer, eu era muito lento para contar as coisas. Então você foi um dos primeiros a fazer o storyboard? Para mim. Depois ia checar com Robert Wise, Billy Wilder, pelo amor de Deus. Aí é que eu vi eles com 3 faziam o que eu precisava de 10. Então aí eu ganhei um ritmo bom em cinema assim, aprendendo. Tudo foi um aprendizado, porque não tinha aonde estudar, não tinha aonde aprender, não tinha com quem aprender. E quem estreou o filme? Oscarito e Grande Otelo. A única coisa que eu acrescentei um pouquinho foi que naquela época as comédias eram só para rir. E eu fiz um lance, dei um toque de o Oscarito namorar uma atriz e o Otelo queria namorar e não podia. Então foi o primeiro filme racista que eu fiz. Foi uma tentativa de fazer alguma coisa mais séria, em vez de apenas fazer rir. Aí o caminho foi, entrei para as paródias, né? Eu acho sempre o seguinte, para rir é preciso que você saiba de alguma coisa mais séria, para depois o cascar. Mas é brincadeira, aí o riso vem fácil. Foi assim que começou o Carlos Manga, sem trombetas, sem tapete, sem coisa nenhuma. Ô Manga, você gosta de música? Totalmente. Fui cantor. É? Dá uma palhinha então pra gente. Ninguém sabe disso. Você vai saber. Eu tinha meus 17 anos, por aí, e eu fui fazer um concurso, ganhei e cantei como crooner da orquestra de Napoleão Tavares. Então eu cantava em inglês, porque eu adorava Sinatra, os cantores americanos, né? E agora tem uma coisa muito engraçada da época, porque o Sinatra cantava, por exemplo, Night and day you are the one, only you meant the moon. Eu ficava olhando para uma moça dançar enquanto estava cantando. A moça então ficava olhando, também olhando, quando ela virava, era nas costas, porque naquela época as meninas só namoravam cadete, né? E cadete só sai sábado e domingo. Então de folga de segunda a sexta. Então era por trás, dava o telefone. E eu no dia seguinte telefonava para ela, cantava pelo telefone, aí ia namorar. Quando chegava na sexta-feira eu sumia. Você vê que os garotos naquela época não eram tão bobos assim, hein? Não ficavam comendo cenoura e fazendo ginástica, não. Coisa mais gostosa, né? Então a gente vai para mais um intervalo com o Carlos Manga cantando. Night and day you are the one, only you built the moon and wonder the sun. Não pisca pra mim que eu penso que é você. Tá parecendo um Big Time, né? Vida Vivida volta já. Vida Vivida está de volta com o último bloco, conversando com o diretor e publicitário, escritor e cantor, né? Carlos Manga. Carlos, depois de cantar, agora você também fez participações como ator? Não, como ator não. Como ator foi o Silvio de Abreu, que é muito meu amigo, trabalhamos muito na Atlântida. E ele foi fazer uma novela agora na Globo e ele mandou a Denise falar comigo que queria que eu fizesse um papel de diretor. Eu nunca fiz assim e tal, mas o Silvio não podia negar nada e fiz. O papel de diretor era com 2 vedetes, né? 2 vedetes. E eu cheguei à seguinte conclusão. É duro ser galã, viu? Mas engraçado, eu hoje sou na rua, 70% das pessoas, olha o Manga que fez, lembra da novela,
Não lembra de nada, de 12 minisséries, 25 filmes, nada disso. Lembra daquela ponta ali. Eu acho que daqui a pouquinho eu vou parar e vou ser ator da Globo, quem sabe? Manga, depois de passar pelo cinema, publicidade, você foi um dos pioneiros a introduzir o videotape na TV, né? Conta isso pra gente. Eu vinha pelo corredor da TV Rio, vi uma máquina gigantesca na parede e um cara mexendo. Os técnicos naquela época eram muito mascarados, né? Então o cara estava lá mexendo e tal. Aí eu parei do lado, perguntando, chefe, o que é isso aí? É videotape. Já é uma certa má vontade, né? Eu digo, e para que serve? Aí ele serve para gravar e a gente manda os programas para o Brasil inteiro gravados. Mas não pode gravar antes, cortar o que tiver errado e depois mandar o programa limpinho para fora? Ô, senhor Manga, isso não é cinema, isso não pode cortar. Não se corta. Ah, bom, desculpe. Não acreditei. Chamei o Chico, quer fazer uma racha comigo, vamos comprar um rolo daquele, porque aquilo é igual o som. Só que o som é assim e ele é assim. Bom, se eu cortava aquilo e tirava toda a parte de orquestra, juntava a primeira parte com a segunda, ficava muito mais rápido, né? E com isso, o que é que eu fiz? Eu fui para o estúdio e experimentei botar o Chico Anísio em vários tipos. Eu ia fazer um tipo, eu guardava, fazia outro respondendo naquele, guardava, depois eu me trancava lá com técnicos, né? E emendava um no outro, então ele falava com ele mesmo. Então foi o maior sucesso da televisão. Ficou quase que 2 anos sem ninguém saber como é que aquilo se fazia. Manga, durante toda a sua carreira, você deve ter feito vários amigos, né? Na TV, no cinema e tudo. E a gente tem um depoimento de um amigo seu aqui no programa, para você. Ah, que bom. Vamos assistir? Eu quero. Então vamos assistir. Carlos Manga, sem dúvida, é o mais competente diretor da sua geração. E eu tive esse privilégio, porque é um privilégio trabalhar com o Carlos Manga. Eu tive esse privilégio numa das épocas mais fulgurantes da televisão brasileira, que foi a década de 60, quando o Manga foi dirigir a TV Excelsior. Ele foi vitorioso como publicitário, foi vitorioso como homem de televisão, como homem de cinema. E ultimamente nós trabalhamos juntos na Globo, onde tivemos também a felicidade de lançar, ele como diretor de núcleo e eu como diretor-geral, um programa que está no ar há 10 anos, sendo um dos 10 programas mais vistos da TV Globo, que é o Zorra Total. Eu só posso desejar ao Manga, como os Césares, longa vida, ave Manga. Obrigado, Maurício. Você fez a Excelsior comigo. Você me deu mais fair show. Você me deu coisas lindas lá. E me dá a sua amizade até hoje. E que continue você também, depois de 10 anos, com o mesmo sucesso. Obrigado, Maurício. Mas tem mais emoção ainda para você. Tem outro amigo seu que deixou um recado. Vamos assistir? Eu, antes de ser artista de televisão ou de cinema, eu fui praticamente induzido a ser um comediante por um famoso ator chamado Oscarito. Oscarito, para mim, foi quem me jogou aqui nessa fogueira, nessa doce fogueira. Eu assisti o filme do Oscarito assim várias vezes. Poxa, eu gostaria de ser um comediante como ele. E via lá, dirigido por Watson Macedo, Carlos Manga. Eu falei, poxa vida, quando eu for um artista de televisão, de cinema, eu chamava artista, não era ator. Eu gostaria de ser dirigido pelo Carlos Manga. O tempo passou
eu consegui trabalhar em televisão no Ceará e vim para o Rio de Janeiro, para uma televisão chamada TV Tupi. E tinha outra em Ascensão chamada TV Excelsior. Então, passei um pouco de tempo na TV Tupi e fui chamada pelo Carlos Manga, que era diretor-geral da TV Excelsior. Poxa, eu cheguei lá, meio caipirão, não sabia. Aí o Carlos Manga na minha frente, era um deus, assim, eu direto, bom, Renato, você vai trabalhar com a gente, vamos ver aqui, quais as suas pretensões? Aí eu falei, olha, você ataca e eu me defendo. Eu me lembro muito bem dessa frase. Aí fiquei trabalhando na Excelsior um bom tempo, até que ela acabou a TV Excelsior. E eu continuei no cinema, porque eu vim para cá para fazer cinema. Meu sonho era fazer cinema, e comecei a fazer cinema e consegui, pelo meu primeiro sonho realizado, foi ter um filme dirigido pelo Carlos Manga, que foi Os Trapalhões e o Rei do Futebol, um filme com o Pelé, Os Trapalhões e o Pelé. Então, o Manga era um universo. Quando ele dirigia um ator, ele fabrica um ator. Ele chega lá, não, você faz essa cena, não. Ele ensina. Embora que a pessoa nunca tenha pisado na frente de uma câmera, o Manga faz daquela pessoa um ator. O que eu digo é o seguinte, falar do Carlos Manga é falar da própria história da televisão e do cinema. Manga, muita saudade de você. Renato é um irmão, Eu fiz um filme com ele, eu dirigi ele. Dirigir o Renato é impossível, porque pode acrescentar uma coisinha aqui, outra lá, mas você não consegue, porque ele tem um dinamismo, tem uma rapidez de raciocínio, tem coisas dele que o público ri só e ele dá menção naquilo, todo mundo ri. E é um ser humano que eu gosto muito. Obrigado, Renato, pelo que você falou de mim. Um beijo grande na família toda. Manga, e agora, falando de família, né? Como é que é a sua família? Seus filhos estão no mercado de trabalho, né? A minha filha Maria Eduarda fez comigo Só Coração. Todo mundo gostou, ia para frente, ela chegou, papai, não gosto disso, não. Hoje é uma moça de 17 anos, quer estudar fora, bonita como ninguém. Evidentemente que saiu a mãe, não saiu o pai. Eu tenho a Paula, que foi cantora de música country, foi para São Paulo, agora está em São Paulo, também dirigindo suas coisinhas, junto com um outro filho meu chamado Manguinha, que já teve 3 Oscars seguidos, fazendo comercial. E o vovô Manga? Vovô Manga é velho, um pouquinho, 82, muito sentimental, aquele que gritava, agora não grita com mais ninguém, ama todo mundo, apaixonado por a vida. Quantos netos? Netos, eu tenho 2 netos homens e 2 netas, filhas do Manguinha, gêmeas. Então eu vivo agora, ainda há pouco viarizando o esplendor da minha vida, porque hoje eu aprecio os carros da rua, os prédios. Antigamente não olhava para nada, só pensava na Atlântida, ganhar dinheiro, ser famoso. Agora não, agora a gente aprecia isso. Chega aqui e fala com a mocinha, jovem ainda, tão jovem, tão bonita e já fazendo isso. Os câmeras todos de cabeça baixa, trabalhando, e que vão seguir a minha profissão. Isso sim, é a coisa que eu mais desejo, mais desejo. Muito obrigado, Universidade. Muito obrigado por tudo. Obrigado, querido. Obrigada a você, Manga. E o Vida Vivida fica por aqui. E se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidade@universidade.br. Tchau, até o próximo programa.